Boa tarde. A aula de hoje é a respeito dos sinônimos, dos antônimos, dos hiperônimos e dos hipônimos. O que é isso? Vamos lá. A gente vê o que é isso. Os sinônimos são palavras equivalentes. Em um texto, quando eu estou escrevendo um texto, para não estar repetindo a mesma palavra, eu vou usar palavras com sentido equivalente, com sentido próximo. Então, essa proximidade de sentidos são chamados de sinônimos. Sinônimos são palavras com sentidos parecidos, palavras parecidas. Os antônimos são palavras opostas. Palavras opostas, ou seja, noite, dia, claro, escuro, frente e verso, etc. Já os hiperônimos e os hipônimos, eles têm a ver com o sentido mais abrangente da palavra e o sentido mais restrito da palavra. Então, um exemplo de hiperônimos, quando eu digo fruta, fruta é um hiperônimo, porque é uma palavra que dá um sentido mais abrangente. Já quando eu digo maçã, uva, melancia, melão, banana, quando eu especifico as frutas, eu estou utilizando os hipônimos. Então, é isso. Sinônimo, palavras equivalentes. Antônimos são palavras opostas. Os hiperônimos são palavras com sentido mais abrangente e os hipônimos são palavras com sentido mais específico. Eu vou especificar uma palavra hiperônima. Então, eu deixei esse texto para vocês fazerem a leitura, porque ele no livro de vocês, na página 42, ele vem explicando o conceito de sinônimo, antônimo, hiperônimo e hipônimo. E, logo após ele, tem um exercício da página 45. Por que eu não fiz os outros exercícios? Porque a respeito da polissemia, da conotação e da denotação, que nós já fizemos atividade sobre eles. Hoje, a atividade vai ser sobre esse assunto aqui. Então, o estudo da significação das palavras envolve também o reconhecimento de relações entre elas, que podem ocorrer por semelhança ou por diferença. Então, leia o texto ampliado da imagem a seguir, prestando atenção nas palavras que designam o animal da foto. Então, são palavras que vão designar o cachorro. Então, atire a primeira pedra. Quem nunca cedeu a carinha de um cachorro pidão implorando por comida ao pé da mesa? Cientistas da Universidade de Lincoln, nos Estados Unidos, relataram que, diante de duas pessoas comendo, uma com os olhos vendados e outra não, os cachorros se aproximam da que está sem a venda. Os dogs acreditam que há mais chances se conseguirem contato visual. Eles leem os gestos humanos tão bem quanto os sinais vindos de outros cães. Então, esse texto aqui foi tirado da revista Super Interessante, da edição 364, de agosto de 2016, na página 37. Então, 3 substantivos desse texto se referem ao animal nele citado, que é o cachorro, dog e cão. Então, são os 3 substantivos que aparecem no texto relacionados ao cão. Essas palavras são chamadas de sinônimos, porque apresentam sentidos equivalentes no contexto. Tem um sentido parecido, se referem a uma mesma palavra, a um mesmo objeto. Note, porém, que elas não têm significado idêntico. O emprego de dog, um termo que o produtor do texto tomou emprestado da língua inglesa, produz um efeito de sentido específico com seu uso. O texto se torna mais afetivo e menos formal. A escolha de um vocábulo é uma palavra. A escolha de um vocábulo entre vários sinônimos disponíveis revela algumas características, como o objetivo da interação, a idade aproximada do falante, seu lugar de origem, seu nível de escolaridade e etc. Então, em um texto, em uma produção textual, nós utilizamos muitos sinônimos para não haver a repetição das palavras, da mesma palavra. Então, nós utilizamos dos sinônimos. Observe também que, em determinados contextos, utilizamos a palavra animal.
para substituir o termo cachorro. As duas palavras podem designar o mesmo ser. No entanto, animal tem um sentido mais amplo e, por isso, é chamado de hiperônimo, enquanto cachorro e cão, de sentido mais restrito ou sentido mais específico, são hipônimos. Então, veja outro exemplo. Então, outro exemplo de hiperônimo, uma palavra que vai indicar o todo. Então, quando eu digo esportes, é um termo de sentido mais abrangente. A partir desse hiperônimo, eu vou ter os hipônimos. Vou especificar, então, natação, futebol, atletismo, vôlei, são os termos de sentido mais restrito, ou seja, eu vou especificar alguns esportes, os esportes. Então, esportes, sentido mais amplo, natação, futebol, atletismo e vôlei, futebol, já tem um sentido mais restrito, específico. Então, as relações de sinonímia, hiperonímia e hiponímia estabelecem semelhanças entre as palavras. É possível ainda que dois termos se relacionem por oposição, então, sendo, nesse caso, os antônimos, como exemplificam os pares noite clara, noite escura. Então, claro e escuro. O sabor doce e o sabor amargo. Então, doce e amargo. Então, toda vez que houver essa oposição, elas são antônimas. Então, sinônimo, aqui vem o conceito deles todos. Sinônimos são palavras com sentido equivalente ou muito próximos em determinados contextos. Os antônimos são palavras com sentidos opostos. Os hiperônimos e os hipônimos são palavras com sentidos próximos. Os primeiros, que são os hiperônimos, são mais abrangentes, enquanto os últimos, os hipônimos, são mais restritos. Então, esse foi o assunto que eu deixei para vocês fazerem a leitura, para poder responder à atividade de hoje, que é a seguinte, essa aqui. Essa aqui, tá bem pequenininha, mas no livro de vocês e na página que eu deixei na plataforma dá para ver direitinho. Então, você vai fazer a leitura desse texto do escritor Drauzio Varela a respeito de gripes e resfriados e responder essas questões aqui. Envie para mim somente as respostas. Então, coloca a letra A, a resposta da letra A, a letra B, a resposta da letra B e assim sucessivamente. Então, depois da leitura do texto, você vai dizer o que o Dr. Drauzio Varela explica ao dizer que, para os brasileiros, qualquer espirro é sinônimo de gripe. Então, no texto, você vai ler o texto e colocar o que você entendeu quando ele diz qualquer espirro é sinônimo de gripe. Do ponto de vista da língua, as palavras espirro e gripe não poderiam ser consideradas sinônimas. Por quê? Então, que substantivos foram usados ao longo do texto para retomar a palavra gripe? Então, no texto, para ele não repetir a palavra gripe, gripe, gripe sempre, ele usou palavras sinônimas, ou seja, palavras que substituem substantivos para substituir a palavra gripe. Então, que palavras são essas no texto? Letra D. Em relação à gripe, as palavras anotadas no item C, as palavras que você encontrar aqui, elas são hiperônimos ou são hipônimos? Na letra E, no segundo parágrafo, quais palavras podem ser consideradas sinônimas? Então, você vai aqui no segundo parágrafo e indica quais palavras são sinônimas. E na letra F, qual é a vantagem de não usar sempre a mesma palavra em um texto? Então, eu já expliquei no vídeo anteriormente qual é a vantagem de, quando eu estou escrevendo um texto, não repetir a mesma palavra. Então, a atividade é essa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.